O método canguru começou a ser utilizado no Brasil em 1991, na cidade de Santos, São Paulo, no Hospital Guilherme Álvaro. A partir daí, outros hospitais também começaram a utilizá-lo, mas sem a definição de normas de regras técnicas. Isso só começou a mudar a partir de 1999, quando o Ministério da Saúde reuniu organizações e instituições ligadas à saúde infantil para discutirem o assunto. Daí então foram criadas normas e regras que regem até hoje a aplicação do método Mamãe Canguru. Como o nome denuncia, a inspiração para a criação do método veio da natureza. Além de grandes patas traseiras, o canguru também se caracteriza pela presença de uma bolsa, chamada marsúpio, presente nas fêmeas, onde o filhote completa seu ciclo de desenvolvimento coladinho na mamãe. Atualmente, o método Mamãe Canguru é conhecido e utilizado mundialmente como forma de tratar os cerca de 20 milhões de bebês prematuros com baixo peso que nascem anualmente. Elisiane, desde quando o método canguru é utilizado aqui no HCB? Aqui no HCB a gente utiliza desde que abrimos a UTI neonatal em outubro de 2000. Então, a partir daí entra como um dos cuidados, né, das unidades neonatais o método. E como é que ele é combinado com a mãe e com o pai, ou ele é discutido previamente? Como é que funciona isso? O método, na verdade, ele é utilizado como uma linha de tratamento para esse bebê que está internado conosco. Então, a gente discute, questiona os pais se eles querem participar e, a partir disso, eles começam a participar do método. A adesão da mãe é imediata, tu me disseste agora há pouco, né? E os pais, como é que acontece? Existe um convencimento ou é mais espontâneo também? Como o método ele é aplicado principalmente para bebês prematuros e para bebês de baixo peso, que nascem abaixo de 2,5 kg, muitas vezes os pais têm receio de pegar bebês muito pequenininhos, porque eles têm medo de derrubar ou alguma coisa assim. Então, com o andar do tempo, eles vendo que os bebês estão crescendo, que ele está indo para o colo da mãe, eles acabam criando coragem e pegam também. E que benefícios, principalmente, esse método acarreta ao desenvolvimento da criança? Bom, existem vários benefícios, mas são 3 principais que são responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil. Então, por isso é tão importante usar esse método. O primeiro é a manutenção da temperatura. Como os bebês são pequenininhos e são magros, eles não têm gordura suficiente no corpo para manter sua temperatura. Então, o colo da mãe, o calor do colo da mãe é muito melhor que qualquer incubadora para manter a temperatura desse bebê. A outra importância é com relação ao aparelho respiratório. Como os bebês muito pequenos, eles ainda não têm condições de manter a sua respiração com frequência, no momento que ele está no colo da mãe, a respiração da mãe é como se fosse um ensinamento para os músculos do bebê respirar. Então, é uma forma desse bebê aprender a respirar através da respiração da mãe. E outra forma, que é uma das mais importantes, é o estímulo ao aleitamento materno. Porque no momento que esse bebê está no colo da mãe, ele fica em contato pele a pele, porque não pode ter nenhum lençolzinho atrapalhando esse contato. E o bebê fica ali ajudando a mãe a produzir os hormônios da lactação e ele começa a aprender a sugar. Daí ele suga a mão, suga a pele da mãe, vai sentindo o cheiro do leite e vai exercitando todos os seus músculos faciais para ele sugar depois. Então, são esses 3 principais importâncias, né, do método. A questão do desenvolvimento do vínculo a mais também é outro acréscimo, né? Certamente. Um dos hormônios da amamentação, que é a ocitocina, é um hormônio que dá uma sensação de relaxamento na mãe e que induz a mãe a amar o bebê. Então, esse hormônio ele é muito estimulado com o toque. Então, se esse bebê fica muito tempo no colo da mãe, esse hormônio fica muito mais circulando no corpo e a mãe sente mais necessidade de pegar, de cuidar, de acariciar aquele bebê. Então, o risco dessa mãe abandonar esse bebê depois é mínimo, porque ela vai criar aquela relação com ele de querer cuidar, de querer ter todos os cuidados, né, em casa com ele depois. E a criança também com a mãe, né? Porque a criança desde bebezinha já percebe tudo isso, né? Isso, e o bebê prematuro, principalmente o que sai da barriga da mãe antes do tempo, ele tem sensações que ele teria dentro da barriga quando ele está no colo da mãe. Ele ouve as batidas do coração da mãe, ele ouve a respiração, todos os sons que o corpo da mãe produz, esse bebê também ouvia. E ele ficando no colo da mãe, ele volta a ouvir esses sons e ajuda no desenvolvimento até psicológico, né? E, além de tudo, neurológico, que é todo o desenvolvimento do cérebro, né? Que ainda deveria ser feito dentro do útero, mas que a gente desenvolve depois, quando ele nasce. O método canguru ele é desenvolvido apenas dentro da UTI neonatal ou não?
Não, o método canguru ele é feito em 3 fases, né? 2 fases são intra-hospitalares. Então, a primeira fase que a gente faz dentro da UTI neonatal é quando o bebê está sob os cuidados da equipe e a mãe, aos poucos, vai participando com o colo. Então, o bebê ainda está ligado ao respirador, ligado a bombas de infusão, a monitores, e ele vai para o colo da mãe e assim a gente começa o método. A partir da segunda fase, onde é uma fase que a mãe toma mais conta do bebê, a gente faz na nossa unidade de cuidados intermediários, que daí o bebê fica sob supervisão da equipe. Aí a mãe tira do berço, a mãe troca a fralda, a mãe dá banho, que também é uma segunda parte do método. E a terceira parte, que infelizmente a gente não consegue fazer, porque é a parte ambulatorial. É quando esse bebê vai para casa, a mãe pratica o método em casa e depois ela volta para o hospital para a gente ver o andamento. Só que aqui no hospital nós não temos ambulatório de recém-nascido, mas em centros que tem esses ambulatórios de recém-nascido, os três passos do método conseguem ser implantados facilmente. Eu creio que a mãe que aqui no hospital ela adota o método, ela é alvo do método junto com o seu bebezinho, quando vai para casa, eu acho que é automático ela queria continuar com isso, né? A ideia realmente é essa, é que na UCI, na unidade de cuidados intermediários, ela aprenda a fazer suas atividades diárias com o bebê no colo, porque a ideia do método é que o bebê fique realmente como um canguru. O canguru que tem uma bolsa que os bebês se desenvolvem ali dentro, a ideia do método é essa, que o bebê fique em contato com a mãe, amarradinho por um lençol, dentro da roupa da mãe, e que ela faça suas atividades em casa. Então, os bebês que as mães fazem bastante canguru aqui dentro do hospital, depois eles se mantêm no colo. E em casa tem a facilidade de ter outras pessoas. Tem uma madrinha que pode fazer, o pai, um irmão mais velho. Então, em casa, a manutenção também é bem fácil se a gente consegue que ela faça bem aqui dentro também. É visível a melhoria, a eficiência do método, né? Certamente. Uma das principais é a redução do tempo de internação, porque esse bebê se desenvolve muito mais rápido, né? Ele consegue aceitar a dieta muito mais rápido, ele pega peso muito mais rápido. Então, a primeira opção dele ter uma internação diminuída no seu dia já é um grande ganho. E depois a parte emocional, né? Que a gente tem certeza que esse bebê depois ele não vai ser negligenciado, ele não vai ter, né, menos cuidados do que ele estaria dentro do hospital. Elisiane, mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar para o nosso telespectador em função deste método? Primeiramente, que as gestantes tenham uma gravidez bem controlada, né? Que os bebês que nasçam antes do tempo, que seja realmente por necessidade e que depois elas participem aqui dentro, né? Que esse desenvolvimento que o bebê vai fazer extrauterino, porque ele ainda não conseguiu fazer todo o seu desenvolvimento quando ele estaria dentro da barriga da mãe, que elas participem, que elas estejam aqui dentro, porque o bebê é delas. A gente está cuidando deles um pouquinho enquanto eles ainda não conseguem ir para casa com elas, mas o bebê é delas. Então, elas que têm que cuidar, elas têm que participar, porque quanto mais elas fizerem isso, mais fácil depois vai ser cuidar em casa. Obrigada pelas suas informações, tá bom? Muito obrigada. Bom, nós vamos ainda continuar falando sobre o método canguru aqui no NT Sul. Daqui a pouquinho, fique ligado. Darcy?